Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001 e o canal Exposição Bíblica é um projeto que vai muito além desse canal. É um projeto de treinamento de pregadores que já existe há 11 anos. Nós treinamos pregadores de modo presencial, através de oficinas, palestras, conferências, enfim, diversas modalidades de treinamento e também através das redes sociais, do YouTube e da plataforma chamada Academia do Expositor. Olha aí, academiadoexpositor.com.br, nós temos lá 23 docentes. Olha os últimos docentes que estão na academia aí, ó. Ludgero Bonilha, Maicon Gorman, Thomas Neros, né? Então, são 23 docentes que estão falando aí mais de 30 disciplinas específicas na área de pregação, né? Nós temos aí muita coisa boa, tá ok? Bom, hoje eu quero falar sobre a obra Pregar como Poesia. É uma obra do Paul Scott Wilson, uma publicação da editora Thomas Nelson Brasil, tá ok? Bom, se você não se inscreveu no canal, eu te peço que faça isso. Ative o sino para você receber as notificações. E ao final desse vídeo, se você quiser deixar um like aí e compartilhar com os seus amigos, eu agradeço, tá bom? Então vamos lá. A obra do Paul Scott Wilson. Olha aqui a obra aqui, tá? Pregar como poesia, como proclamar a beleza, bondade e verdade do Evangelho. Editora Thomas Nelson. Tá bom? Vamos lá. Essa obra eu demorei um pouco a comentar, eu estava com muito cuidado fazendo as minhas considerações, com muito zelo, com muito cuidado, para eu não ser injusto com o autor, né? Mesmo porque o autor é, é um especialista, um renomado professor, né? É uma das maiores autoridades de homilética da América do Norte, é professor de homilética na Emmanuel College, na Faculdade de Teologia da Universidade de Toronto, e editor-geral do manual The New Interpreter's Handbook of Preaching. Ele também é autor da Prática da Pregação Imaginativa e das 4 páginas de um sermão que foi publicado pela editora Vida Nova aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Essa obra é uma obra densa, não é uma obra fácil de ser comentada, porque ela trabalha pressupostos hermenêuticos, né? E o autor ele tem uma análise devido ao tempo que ele tem, devido à experiência de docência, de escrita na área da pregação, então a gente percebe que ele consegue navegar bem em todas as vertentes teológicas, por assim dizer, tá? Mas vamos lá. Eu quero fazer um comentário respeitoso. Aqui no canal, jamais a gente vai fazer comentários desrespeitosos ou enfim, para nos sobressair, porque, na verdade, a gente não tem o porquê fazer isso, né? Ainda mais lidando com a teologia. A gente faz comentários e, de acordo com a nossa percepção, nosso locus teológico, né? Vamos lá, então. A tese do Paul Scott Wilson nessa obra. Para o Paul Scott Wilson, a modernidade é um problema para a igreja atual, ou seja, o discurso racionalista da modernidade é um problema para a igreja atual. E é em detrimento disso que ele trabalha pensando a pregação
né? Como poesia. E a gente vai explicar o porquê que ele usa esse termo poesia, a teopoética, né? Bom, para ele, a pós-modernidade é uma oportunidade, ou seja, uma janela para que preguemos o evangelho, mas nós devemos fazer isso levando em consideração alguns valores clássicos, como a beleza, a bondade e a verdade. A pós-modernidade é uma janela, é uma oportunidade para a gente expor esses valores clássicos. Ele diz que esses valores clássicos precisam ser atualizados, porque a pós-modernidade, de fato, traz uma abertura para o subjetivo, né? Essa é a questão da pós-modernidade. O Alvin Plantinga, naquela obra Crença Avalizada, ele já dizia sobre isso. Ele, parafraseando o Plantinga, ele vai dizer, olha, nós devemos olhar para a pós-modernidade e não somente com reservas. Nós devemos observar que na pós-modernidade há uma janela disponível para se entrar com a fé cristã. Isso é uma oportunidade até mesmo para proclamar o evangelho em si e, consequentemente, diminuir a secularização do espaço público. Bom, outras pessoas, como Kevin Van Hoosen, também vai argumentar, e eu também argumento que a pós-modernidade, embora ela tenha uma abertura geral para todas as religiões, nessa abertura nós devemos usar a oportunidade para alcançar, pregar o evangelho para uma cultura fraturada pelo pecado de Adão e que está debaixo, né, da ira de Deus. Somente a justificação pela fé em Cristo é capaz de nos reaproximar do Senhor. E o Paul Scott Wilson vai dizer que essa proclamação precisa ser trabalhada com beleza, bondade e verdade. Bom, a tese do autor é que esses valores da beleza, da bondade e da verdade, que estão conectados com a linguagem poética, devem fornecer para o mundo, né, o evangelho. Então, o evangelho, no contexto pós-moderno, né, pode ser pregado dentro dessa roupagem, dessa linguagem poética. A poesia é uma forma de apontar para Deus no mundo, de louvar a beleza e o amor divinos, né? Desculpa. Bom, e encontrar o mistério e sentido no sofrimento. Então, o que o Paul Scott Wilson vai dizer é que nesse mundo fraturado pelo pecado de Adão, nós precisamos expor o evangelho de um modo renovado, né, trabalhando toda a extensão do evangelho no contexto da beleza, da bondade e da verdade. E a pós-modernidade é uma janela adequada para a gente fazer isso. Aí ele usa a palavra teopoética, né, como tese, para poder superar a dependência do discurso racionalista da modernidade. Ok? Bom, vamos lá. Algumas percepções iniciais que eu quero extrair. Bom, quando a gente lê o Paul Scott Wilson, que não é uma leitura fácil, né? Não é uma leitura fácil, esse livro é um livro que a gente pena quando a gente vai ler, porque a gente vê o Paul Scott Wilson como um beija-flor, né? Ele, ele é aquele tipo de teólogo que não tem dificuldade de transitar nos pressupostos, nas linhas hermenêuticas. Ele consegue entrar e sair. Então, aparentemente, eu percebo que o autor não despreza a pregação tradicional, né? Mesmo porque ele vai trabalhar, em algum sentido,
a busca da intenção do texto, a conexão dessa intenção do texto que se torna a ideia central de um texto, a conexão de tudo isso ao Evangelho. Então, ele não despreza a pregação tradicional. Vamos ser honestos. Por outro lado, ele enfatiza a nova homilética, né? Mas ele não compra todo o pacote da nova homilética. E em alguns momentos ele vai expor os erros da nova homilética. O que seria a nova homilética? A nova homilética é um movimento homilético que acompanha a nova hermenêutica, né? E dá muita ênfase ao leitor, né? A situação do leitor como modus interpretativo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a hermenêutica reformada, é uma hermenêutica que busca a intenção autoral do texto, é uma hermenêutica mais tradicional, né, que vai jogar toda a atenção para a intenção do autor do texto. O que o autor do texto quis dizer, isso deve ser transposto para o ouvinte, claro, considerando as demandas de aplicação sermonária. Muito bem. A nova homilética, como um movimento de pregação que acompanha a nova hermenêutica, vai deslocar um pouco, ou muito, em alguns casos, em alguns teóricos, o sentido interpretativo. Então, o leitor começa a ter mais força no ato da interpretação. As narrativas do leitor começam a ter mais sentido no momento interpretativo, tá ok? E aí tá, o Paul Scott Wilson, ele entra um pouco nisso aí, né? E aí eu percebo que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu lembro que o Augusto Nicodemos veio aqui no Exposição Bíblica, inclusive o Augusto está aí na Academia do Expositor, e ele falou sobre os perigos da nova homilética. Nós temos vídeos aqui no canal Exposição Bíblica que fala dos perigos da nova homilética. Na minha tese de doutorado, eu também trabalhei algumas percepções da nova homilética, tá? Mas o Paul Scott Wilson enfatiza, mas em algum momento ele expõe os erros, né? Ele expõe os erros. Terceiro lugar, o problema que a gente percebe no Paul Scott Wilson aqui nessa obra é que ele exagera um pouco na ênfase pós-moderna como oportunidade, janela, né? Eu prefiro entender que tanto a modernidade quanto a pós-modernidade nós devemos extrair desses dois períodos que trazem suas hermenêuticas, nós devemos extrair o que há de bom e o que há de ruim em ambos os períodos, tá? E aqui eu adoto mais uma hermenêutica trinitariana, uma hermenêutica teodramática, que vai trabalhar os fatos objetivos e subjetivos da fé, vai trabalhar dentro dessa tensão de modernidade e pós-modernidade, vai trabalhar o subjetivo sendo explicado pelo objetivo. Então, talvez o que o Paul Scott Wilson esteja rechaçando seja um sistema racionalista no período moderno que seja puramente histórico-crítico. Eu não vi ele dizendo isso, ele não usou esses termos. Que tipo de racionalismo ele está combatendo aqui? Mas penso eu que seja esse racionalismo histórico-crítico que tira o sobrenatural, a revelação, o texto como revelação divina, ok? Mas eu vejo que
no uso interpretativo do texto bíblico, nós podemos, dentro do cânon, é o que o Van Hooser sempre enfatiza, né? De um modo canônico, nós podemos explorar os fatores subjetivos e objetivos da fé, ou seja, modernidade e pós-modernidade. Tá? A quarta percepção que eu vejo aqui no Paul Scott Wilson é que ele enfatiza a teoria da desconstrução de Jacques Derrida, e ele faz isso de um modo um pouco exagerado, e isso aí me preocupa. Para um leitor desavisado, às vezes o leitor desavisado pode deixar entender, para esse leitor, pode deixar entender que o Paul Scott Wilson comprou o pacote todo da desconstrução. Eu entendo esse labor teológico do Paul Scott Wilson, esse labor teológico dele lembra muito o neocalvinismo, né? De tentar redimir tudo aquilo que está no contexto acadêmico, tentar redimir o que ele pode redimir. Mas eu tenho um receio dos excessos do uso de terminologias e de algumas hermenêuticas, porque as hermenêuticas, elas possuem pressupostos, né? Então, quando você compra um pacote, quando você compra muitos biscoitos de um pacote, né, você está carregando junto os pressupostos, né? Então, dizer, por exemplo, que a fé cristã, ela desconstrói alguma coisa, né? A fé centrada no evangelho bíblico, ela desconstrói alguma coisa, não é errado, porque de fato a gente está sempre desconstruindo, né? A gente está fazendo uma análise da teologia da prosperidade, desconstruindo tudo aquilo que tenta macular essa doutrina. Mas o termo desconstrução, em Derrida, tem pressupostos filosóficos que o próprio Kevin Van Hooser vai combater lá no livro Há um Significado nesse Texto, publicado pela Editora Vida. Então, compensa você ler aquele livro para entender as pressuposições filosóficas do Jacques Derrida quando ele quer tratar sobre desconstrução. Então, a partir do momento que eu compro esse pacote, quando eu compro essa ideia, eu fico um pouco arrepiado com isso, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. As minhas percepções iniciais são essas. 4.1. O Paul Scott Wilson, ele mostra os perigos. O Paul Scott Wilson, ele trabalha como uma gangorra nas pressuposições pós-modernas. Né? Então, ele compra uma terminologia, daqui a pouco ele mostra o perigo, daqui a pouco ele entra num barco um pouco furado. Olha só, 4.1. Ele mostra os perigos da desconstrução. O perigo da desconstrução é o politicamente correto dominar tudo. Então, ele vai lá no alto. 4.2. Por outro lado, o Paul Scott Wilson vai lá e joga o tapete vermelho para o movimento de teologia da libertação, que está entrelaçado com a desconstrução pós-moderna. Aí depois ele sobe um pouco, ele vai e critica o Phil Snyder, que tem uma obra chamada Preaching After God. Ele vai lançar de novo os perigos dessa obra, né? Porque ele diz que a obra adapta o Derrida para o púlpito. E os perigos dessa obra é porque essa obra, adaptando o Derrida para o púlpito, essa obra leva o leitor a se perder, a perder as histórias e as linguagens bíblicas, né, de vista. Né? Enfim, quinto lugar, analisando a tese do Paul Scott Wilson, de usar a pós-modernidade como janela para expor o evangelho com toda a sua extensão de beleza, bondade e verdade,
eu acho que nós não devemos não devemos ignorar a modernidade, né? Creio que tanto a modernidade quanto a pós-modernidade têm erros e acertos, oportunidades, né? Sexto lugar, a teologia trinitariana navega nos dois períodos e resolve bem essa questão, essa tensão entre fato objetivo e a subjetividade da fé e a sua comunicação, tá ok? Porque é uma guerra, né, desses movimentos hermenêuticos, né? Então, a gente não pode negar o plano subjetivo da fé, mas isso precisa ser colocado debaixo das questões propositivas. É o que o Van Hooser vai defender, né? No contexto canônico-linguístico, né? O Kevin Hooser, na sua tese guia, ele vai defender exatamente isso, né? Então, nós temos que trabalhar o que há de bom na pós-modernidade, aproveitar essa janela da subjetividade para poder trabalhar a fé cristã, mas jamais deixar de submeter tudo isso à objetividade da fé. E a modernidade trouxe muitas coisas boas no tocante à análise objetiva da fé, que a gente não pode ignorar, tá ok? Bom, um tópico interessante na obra é quando o Paul Scott Wilson vai falar sobre a ideia central do texto, é, que é que está conectado com a busca da intenção do autor do texto, né? O que o autor do texto quis dizer com o que ele disse. Então ele vai dizer que essa ideia central do texto, ela precisa trabalhar a beleza, a bondade e a verdade do Evangelho. E aí, como ele faz naquela outra obra, 4 páginas de um sermão, ele traz a conexão da ideia central ao Evangelho, colocando até um exemplo aqui, né, do indicativo da graça vindo antes do imperativo. Por exemplo, quando ele vai falar da parábola do filho pródigo, ele diz, olha, como é que você extrai a ideia central da parábola do filho pródigo? Né? Ele vai dizer, olha, trabalhe isso de modo criativo, sem negociar a ideia central. Claro, o pai é pródigo, ou seja, esbanjador em seu amor, né? Então, o Paul Scott isso não perdeu de vista a centralidade do evangelho na busca da intenção do autor do texto, né? E aí ele vai trazer aqui, citando Howard Gardner, alguns aportes interessantes, né, para trabalharmos na ideia central. Deixar essa ideia central centrada no evangelho, mas de modo interessante, alterando o trivial, de modo memorável, ou seja, com ações com a assinatura divina, o que a gente viu aqui, né? O pai é pródigo, esbanjador em seu amor. E com convites para novos encontros, ou seja, aquela questão de criar o desejo dos ouvintes revisitarem ao Senhor. Bom, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que, repetindo, aquilo que o Kevin Van Hooser vai tocar, eu acho interessante trabalhar os dois períodos, aproveitar as janelas e oportunidades que ambos os períodos, moderno e pós-modernos, trazem, né, para a comunicação do Evangelho, tá ok? E tomar muito cuidado com as questões da nova homilética, com a questão da desconstrução, tá ok? E com isso eu não estou querendo dizer que o Paul Scott Wilson ele foi contra a pregação tradicional, porque ele não foi. Só que eu acho que ele bebeu demais da nova homilética e da desconstrução de Jacques Derrida. Eu, eu diria o seguinte,
Em relação à nova homilética, eu tomo muito cuidado em defender isso, porque eu não defendo a nova homilética. Eu creio que se a gente trabalhar toda a riqueza literária que há nos gêneros que estão descritos no Antigo e no Novo Testamento, a gente já vai conseguir comunicar o Evangelho com toda a extensão criativa de Deus, para alcançar homens de qualquer geração. Então, se a gente souber aproveitar toda a riqueza que há nos gêneros literários, a gente não precisa ficar citando a nova homilética como pressuposto homilético hermenêutico para a produção e a entrega do sermão. No tocante à desconstrução, eu digo a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pressupostos que estão ali tributados, estão permeados nessa roupagem filosófica, tá? Então, repito, eu não disse que o Paul Scott Wilson anulou a pregação tradicional, eu só afirmo que há um exagero e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso porque eu já li bastante sobre nova homilética, e eu acho que se a gente souber aproveitar os gêneros literários, se a gente puder aproveitar o uso, as diferenças que há no sermão dedutivo e indutivo, explorar melhor as narrativas, o gênero narrativo que está permeado em toda a escritura, a gente não tem necessidade de desconstruir a pregação tradicional, como fazem muitos da nova homilética. Tá ok? Enfim, essa é uma percepção, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilhe com algum colega seu, tá bom? Um grande abraço do Michel Augusto. Não esqueça de entrar na academiadospositor.com.br. Tchau, tchau, gente.